Reverendo George Owen, como a colônia progrediu. Terça, 7 de dezembro de 1920. De vez em quando, visitava o pessoal do bispo na selva, como prometi que faria. Uma vez James ia junto comigo e outra vez o garoto Rabdi, ou outro qualquer, isto também para ajudar ou para instruir, pois havia muito a aprender para estes estudantes naquela multidão heterogênea. Então chegou uma ocasião em que vinha a eles sozinho. A maioria deles, depois de muita inquietude, muito vagarem, chegaram a perceber que esta forma de vida levou-os a lugar algum à frente. Fizeram então um plebiscito e, como a maioria suficiente determinou, os dois líderes planejaram a instalação de uma colônia. Acharam uma planície aberta, com montanhas um pouco distantes e um rio que vinha das colinas e atravessava o vale. Começaram a construir edificações rudes e cultivar o chão, plantaram seus canteiros e começaram a se sentir finalmente no esboço de um lar. Então, à medida que a terra produzia o justo, eles formaram seus abrigos, transformando-os em cabanas, mais tarde em chalés muito bonitos. Também árvores cresceram ao lado das margens do rio e em seus jardins. E agora vimos aquelas plantações de árvores aparecerem em várias partes da planície, e as colinas, aqui e ali, começaram a se vestir de grama e de arbustos adiante. Então vários bosques, ampliando seus limites, cresceram, juntando-se, formou-se uma floresta. Eles estavam muito orgulhosos do que haviam construído. Não era totalmente trabalho manual, mas muito daquilo foi mental, ou da vontade, a energia que tomou formato em forma exteriorizada. E nisto eu e meus companheiros ajudamos invisivelmente e sem levantarmos suspeitas, exceto nos melhores deles. Rabdi cresceu, ficando um robusto e gracioso rapaz, e para ele determinamos uma pequena tarefa exclusiva dele. O vereador e o bispo falaram comigo no conselho. Também haviam outros 3. Estes eram os mais evoluídos ali, e o que podia exercer uma liderança entre os seus companheiros. Estes eram um pastor e 2 leigos. Vieram junto comigo e sentando-nos na encosta do rio, onde um pequeno tronco havia caído. Perguntei-lhes a respeito do assunto em pauta. O vereador apontou um dos leigos, que nos explicou assim: nós, por áridos caminhos, chegamos a nos estabelecer neste local, e as pessoas não são ingratas por sua ajuda bondosa. Bom senhor e amigo, pois agora eles têm tido prazer em recordar, e as condições mais acuradas de coração e mente têm estado um pouco mais palpitantes. E não é somente em algum deles. Eles perguntam onde estarão aqueles amigos e parentes que, como acharam, não estão certos disso, vieram para cá com eles naquele massacre. E o que você lhes disse? Perguntei. Nós 3 fomos primeiramente entre eles, para saber quantos tinham estes pensamentos, e descobrimos que era assunto geral entre eles, pois pouco deles não tem alguém querido que estivesse próximo deles quando foram massacrados, e agora percebe que estes não estão todos com eles neste momento, neste lugar. Mas onde estarão morando, dizem eles, e estão assustados. Ouvimos de sua boca, Senhor, sobre o prado, mas nada dissemos a eles sobre isso, temendo que pudessem partir em busca deles, vindo a se perder. Por isso nós os aconselhamos e dissemos a eles que fossem pacientes por uns tempos, e nós nos aconselharíamos com os senhores a respeito de um plano que nós 3 fizemos para a melhor deles. Ele parou e eu disse: isto foi muito sábio, e agradeço muito a vocês, meus filhos. Também não duvido de que o seu plano seja sábio. Deixe-me escutar sobre ele, e aconselharei vocês no que é certo com muita satisfação. Falou então o pastor. Ele disse: Senhor Arnel, há 2 planos elaborados por nós. Estes meus companheiros imaginaram um plano muito bom de construir o hall de assembleias, onde poderia estar juntos para discutir a questão se acharem seus parentes e amigos desaparecidos. Isso poderia ser para eles como uma casa de força, de onde, chegando a um acordo único, poderiam enviar mensagem na busca dos pedidos. Meu próprio plano é que construamos não um hall de assembleia, mas a igreja catedral, pois temos aqui nosso bom padre, o bispo, e ele nos lideraria por uma inspiração de reverência.
Desta forma, em direcionamento seria mandado para nós, para iluminar nosso caminho futuro. Virei-me para estes dois bons amigos, governadores adjuntos desta colônia, como há tempos tinha conjuntamente governado sua cidade e seu povo na terra. Eles haviam captado o ponto primordial e ficaram muito satisfeitos por isso. Estavam sorrindo uns aos outros e de tão alegres. Deus havia abençoado tanto seu trabalho com estas pessoas, que eles dois estavam muito felizes, e agora aqueles 3 tenentes haviam se tornado rivais. Porque enquanto os 2 leigos construíram um ramo de assembleias com um lugar de autoridade regedora, o pastor construiu uma igreja catedral onde entronaria seu amado bispo. E olhando por trás destas faces radiantes destes 2 líderes, eu fiquei tocado por algo da aparência apreensiva na consciência ferida nos semblantes daqueles 3 e comecei a rir. Então eles começaram a rir também. Nenhuma dissensão havia interrompido o conselho daqueles 5 até então, e a predileção humana que os impeliu. Agora eles se esforçavam para esconder de nós, mas ela se mostrava por si mesma, sem mais nem menos. Eles foram traídos por ela. Portanto eu disse: meus filhos, vocês aqui estão 3 esferas afastadas da terra, e mais que isso, pois desde a sua chegada até aqui seu povo progrediu muito. Aqui nós não dividimos a oportunidade, uma parte sagrada e uma parte profana. Pois embora as ideias da terra não sejam cruelmente desmanchadas nesses reinos inferiores, mesmo assim elas irão gradualmente sumindo, conforme vocês forem progredindo em direção ao mais alto. Como se os raios de um espectro do arco-íris traçado para fortalecê-los ficassem todos brancos. Vocês chamam este amigo de seu bispo, e assim ele o é, enquanto assim o chamarem. E este seu vereador, também assim como ele. Também é assim com ele, mas agora pense que já progrediram ao liderarem de forma segura o seu povo, é um degrau acima. Não estou pedindo que o regular e secular seja anulado em sua vida comum. Não sejam prontos para tal, mas pense que podem mesclar tudo junto de alguma forma e liderarem seu povo desta forma, em degraus lentos. Penso que vejo o que quer dizer, Senhor, disse o bispo. Vamos construir uma justa e espaçosa casa de associação, e meu bom amigo, o vereador e eu lideraremos ali o povo num conselho conjunto. E assim foi feito, como o bispo sugeriu. Eles erigiram uma ampla e muito agradável casa onde se encontravam conjuntamente, tanto para conselhos quanto para adoração, e o povo ficou agradado e foi muito beneficiado. 8 de dezembro de 1920. A construção da casa da associação deu ocupação para aquela colônia por um longo período, e quando construíram a casa estavam também sendo construídos espiritualmente, pois havia pretores invisíveis para inspirar em suas mentes alguns pensamentos das coisas elevadas. Assim foi que, quando a casa estava terminada, a textura de suas paredes era de material mais brilhante do que era quando começara a obra. No decorrer deste tempo, a colônia aumentou em número por causa daqueles que se agregavam à sua comunidade, e eles vinham de diversas paragens. Alguns eram dos de seu próprio povo que antes estiveram vagando. Outros eram os que vagaram na selva em torno deles, e alguns chegaram ali no decurso de seu avanço normal da esfera 2 em direção aos reinos mais elevados. Pergunta: você pode descrever o prédio, Arnel? Resposta: ele parecia com o teatro dos estados gregos, toda a vida com telhado. Os departamentos subiram em semicírculo, e na parte aberta havia uma plataforma na qual se sentariam os líderes e o conselho de pessoas. As paredes curvas eram, quando terminadas, de cor marrom clara, mas quando algumas poucas assembleias aconteceram, elas mudaram para um delicado heliotrópio que brilhavam em luz quando o encontro estava em curso. Por estas pessoas, sob a chefia de seus 2 principais governantes, havia progredido um bocado. Agora o jovem Rabi já havia se tornado um jovem muito agradável, como diriam vocês, uns 17 verões de idade. E o especial trabalho e ofício que lhe demos foi o de profeta. Vou explicar porquê, vai ajudá-la a entender como nosso trabalho é realizado aqui, meu filho. O bispo e o vereador eram potencialmente de uma esfera superior àquela onde estava sua área de trabalho. Mas para realizar aquele trabalho permaneciam condicionados à esfera 3 até que, subindo, pudesse levar seu povo junto com eles. Por isso ao jovem Rabi foi dada a tarefa de sentar com eles no conselho, para que, quando um contato com alguma esfera entre essa e a esfera 7
necessitasse ser feito, ele pudesse ser um intermediário para transmitir a eles a mensagem que precisava receber por vidência ou audição. Pergunta. Entendi, ele era clarividente e clareaudiente. Resposta. Também isso, meu filho, mas ele era mais do que vocês na Terra geralmente entendem por esses termos. De forma que entende seus videntes e auditivos têm suas faculdades sem consideração a elevação espiritual. Eles podem ser ou não elevados no que atingiram de santidade espiritual. Agora, Rabdi, centro da esfera 7, naquela época, era capaz não só de ver e ouvir os que desceram a esta esfera. 3. Era a todo e qualquer tempo capacitado por esforço de vontade de estar conscientemente presente nas esferas adiante da esfera 3. E diretamente, não simbolicamente, ou pela boca de algum mensageiro para transmitir às pessoas o que recebia diretamente. Muito bem, chegou o dia em que as pessoas estavam reunidas com seus líderes e Rabdi sentou-se ali com o bispo e o vereador sobre o tablado. Levantando-se, o vereador dirigiu-se à assembleia e disse: Estamos reunidos, meus amigos e companheiros, pelo assunto decidido em conselho em nossa última reunião. Vocês então sentiram que a hora chegou para que, pela vontade de Deus, pudéssemos estudar a forma de buscar onde estejam nossos parentes que perdemos nestes reinos. Peço a você, jovem seu, que explique a estas boas pessoas os detalhes do que aconteceu desde que falamos a eles no conselho anterior. Então Rabdi levantou-se e adiantou-se. Pergunta. Você disse, Arnel, que ele agora estava crescido. Poderia me dizer alguma coisa de sua aparência? Resposta. Agora você me pegou, meu filho. Você pode pensar que eu estou fazendo rodeios. A aparência dele na sua própria esfera não era a mesma na esfera 3. Mas você quer saber como ele aparecia para as pessoas da casa da associação? Sim, é isso. Ele era alto, mas não muito, e esbelto e bem atraente. Seu cabelo era castanho e ondulado, e caía pelo pescoço, sendo preso em sua cabeça por um filete azul. Sua túnica era leve de seda azul. Em seu peito, onde o colar caía abaixo, estava uma pedra de ouro branco, cravejada em torno com rubis. Este era o único sinal exterior de sua esfera normal, exceto em que seu corpo e sua túnica eram de brilho mais intenso que a daquelas pessoas. Mas ele suprimia este brilho, somente se tornando um pouco aparente quando ele se elevava no exercício de suas obrigações para ajuizar, tendo as vidências e audições no plano mais alto que o da esfera 3. Então seu corpo e sua roupagem cintilavam com a luz inerte a eles, mas não era involuntário da parte do jovem Rabdi, e esta cintilação tornava-se mais aparente algumas vezes em sua joia de ordem, num cinto de prata que usava nos quadris. Vejo a palavra sandália em sua mente, meu filho. Não, ele não tinha calçado nos pés, quando em descanso, como quando se sentava silencioso, enquanto os outros conversavam. Sua carne era um pouco mais escura que o normal, mas não tão escura como a das pessoas da casa da associação. Ele disse: eu tenho me preocupado a respeito dos assuntos que discutimos juntos no nosso último conselho, boa gente. Também falei com os meus benfeitores, os senhores Arnel e James e a senhora Ulferry. Eles viram sua condição atual e estou aqui para lhes dizer que é hora de se ajuntarem aos outros, seus parentes aparentados, que por sua cultura tiveram a necessidade, durante este tempo, de serem isolados até que vocês tivessem progredido de certa forma e aproximarem-se até chegarem ao atual estado deles. Tenho muito prazer em dizer-lhe que o senhor Arnel e a senhora Ulferry, com outros de seus ajudantes, estão agora mesmo nas portas desta sua casa de associação e dirão mais a respeito deste assunto. Então, entraram aqueles de quem ele havia falado. Você mesmo e Ulferry? Pergunta. Resposta. Sim, meu filho, nós caminhamos ao longo do corredor, diretamente ao semicírculo, vazio diante da plataforma. Aqui havia um espaço aberto, os bancos subindo em fileiras em torno dele. Eu saudei da plataforma e elevei minha mão sobre as pessoas, estando Ulferry ao meu lado. Poderia explicar, por favor? Elevei minha mão sobre as pessoas? Pergunta. Resposta. Lembre-se de Moisés quando Arão e Hu mantiveram suas mãos elevadas, meu filho. Esta é uma história primitiva de matança. Essa foi uma pacífica, mas as duas são quase primas no efeito. Elevei minha mão na direção dos líderes sobre a plataforma e, virando-me vagarosamente, apontei minha mão sobre as cabeças da multidão até que completei a volta novamente na plataforma.
Não era meramente sinal, através de mim ali jorrou o poder vindo da minha esfera, conforme passava pelo filtro de meu corpo. Tornava-se sintonizado às condições daquelas pessoas e caía sobre eles, espargindo uma suave radiação. Poucos poderiam ver isso irradiando. À medida que saía de meus dedos, penso que somente Rabbit veria tudo. Tornou-se aparente aos olhos dele somente quando, chegando sobre eles, misturou-se com as suas próprias irradiações mais densas, como uma corrente de eletricidade ou de vapor, que também são invisíveis até que atinjam as partículas da atmosfera e misturando-se novamente. Volta a ser invisíveis, mas os sorrisos brilhantes em suas faces mostravam que a bênção caiu sobre eles. Isso feito, o fero e falou-lhes, disse ela: estou feliz hoje, boa gente, porque aquilo que meu senhor Shonar iniciou, por uma alta graça, nós completamos. Vocês se esforçaram bastante e venceram. Vocês, em lentos passos, progrediram tanto que mereceram um avanço para a próxima esfera, desde que vieram para cá, para esta esfera, sem que soubesse que esta transmutação foi transmitida a vocês. Agora vocês estão na esfera 4. Fiquem em silêncio mentalmente por agora, boa gente. Fiquem em silêncio mentalmente por agora, boa gente. E no momento propício a juntar-se-ão aos seus queridos, e seus amigos, e suas crianças, e a quem tanto se esforçaram por achar. Então ela e eu e nosso grupo formamos um círculo, olhando para fora, mas o círculo não estava completo. Havia um intervalo na direção da plataforma. Percebendo o que estava acontecendo, o querido jovem Rabbit chegou e aproximou-se a nós, e pondo minha mão na sua, expressou seu amor a mim e seu agradecimento pelo povo que se tornou, de certa forma, o seu próprio. Enquanto estávamos ali silentes e atenciosos aos nossos assuntos, as paredes ficaram com sua substância menos densa, até que finalmente tornaram-se translúcidas. E então, invisíveis, o campo aberto estava diante da multidão, e eles viram uma linda pradaria, árvores e flores e fontes de água que não estavam ali quando entraram na casa. Mas estavam muito perplexos. Então fui a eles e lhe disse que as terras em torno daquela casa da associação estavam todas mudadas agora, e que eles deviam seguir procurando, pois já estavam nas terras onde habitavam seu povo a quem procuravam, e outros também que se tornaram seus amigos e que, portanto, tornar-se-iam amigos da atual Assembleia. Quinta, 9 de dezembro de 1920. Quando as paredes mais uma vez se materializaram, a multidão rapidamente saiu de lá. Aqui pararam para ver quais mudanças de aspecto havia no lugar, aos seus olhos acostumados a uma luz escurecida na esfera 3. Aqui era sem dúvida um paraíso de brilho. As árvores, as flores e a grama tinham uma matiz mais brilhante, e a luz era mais suave, nem havia terra deserta para ser vista, já que a floresta cobria o horizonte em todos os lados, com uma rica cortina de cores. Mas aqui estava o grupo a ser encontrado e pelo qual buscavam. Então seguiram na direção da floresta e adentraram pelos caminhos em todas as direções. Não pararam para considerar qual seria a direção pela qual deviam seguir. Não viram um grupo dos que vieram das esferas mais altas para guiá-los, mas um ou outro acharam seus amigos e estavam muito contentes. Desta forma, a colônia mais ampla desenvolveu-se ali. As pequenas cabanas que tinham sido as habitações das mulheres, das crianças e dos homens que ficaram em sua companhia quando o prado foi atribuído a eles, foram reformadas, aumentadas e embelezadas. Agora, meu filho, devo dizer-lhe duas coisas, porque devo fazê-lo entender tanto quanto possível as formas pelas quais conduzimos nosso trabalho, das forças reinantes nestes reinos e como as usamos. A mudança que aconteceu nestas pessoas não foi de tipo repentino, como possa aparecer através da minha narrativa. Foi uma longa preparação. Eles, por sua próprio esforço e por nossas orientações, foram avançando em direção ao estado da esfera 4 por um longo tempo. A casa da associação serviu como focalização, onde suas aspirações eram ajuntadas. Ali dirigimos principalmente as correntes de nossos poderes, entrosando-se e misturando-se ali. Seu conteúdo de condição superior lavou e banhou a todos, à medida que faziam o trabalho de construção, sem que soubesse, exceto uns poucos. Mas o pastor e os dois leigos e mais alguns, como o pastor e os dois leigos e mais alguns, avançaram para uma elevação espiritual, até que ficaram realmente adiante da esfera 3 em personalidade, mas ainda residentes nela, com seu ambiente aparente. A iniciação que trouxemos para dentro da casa da associação foi meramente para selar o que já havia chegado para eles, nada mais que isso. E o segundo fato é esse. Nós não os transferimos de uma localidade para outra.
Isto eu encontro dificuldade para me fazer claro a você, a quem a distância é uma coisa real. Ela não é para nós de forma que é para vocês. Você poderia, digo a você como exemplo, dizer que você e eu neste momento estamos distantes um do outro, pois você não pode me ver e você me ouve apenas interiormente, como uma voz longínqua de alguém, mas não é assim, apenas em seu estado e o meu são diferentes. Nosso ambiente é diverso pela razão de nossa condição estar em dois planos diferentes de atividade, e mesmo assim não somos diferentes totalmente. Pois veja você escreve o que lhe transmite para que ele seja escrito. E não poderia ser assim se não houvesse alguma semelhança de natureza entre eu e você, ambos. Assim foi com aquele povo da casa da associação. Não foi sua residência que foi mudada localmente, mas seu ambiente em torno deles foi transmutado. E eles tornaram-se por aquela transação não mais correspondentes às condições da esfera 3, mas da esfera 4. Tenho muita vontade, meu filho, que este tema esteja claro a você, tanto quanto possa. Para este fim ser atingido, falo desta forma. Quando Jesus veio para a casa de onde seus amigos estavam reunidos para aquela primeira Páscoa, ele veio invisível. Bem, então ele reuniu deles a substância de que tinham necessidade, pelo processo que agora chamam de materialização. Ele criou para ele um corpo de carne, e então ficou visível a eles. Também seu ambiente ficou mudado quando ele se desincumbiu de tal tarefa que era sua naquela hora. Ele desmaterializou novamente aquele corpo de carne. Ao fazê-lo, ele mudou seu ambiente mais uma vez, de volta ao espiritual. Mas durante todo esse processo, do primeiro ao último, presença e ausência não faziam parte disto. Antes e depois de sua aparição em forma de corpo a eles, ele estava ali invisível. Percebeu, meu filho? Pergunta. A mudança era apenas de condição, não de localidade. Sim, pense que entendo o que quer dizer. Mas nossos amigos em espírito algumas vezes nos dizem que depois que terminamos de conversar com eles, usualmente ficam mais um pouco conosco. Aí nisto parece estar alguma ideia de chegar e ir. Ainda suponho que realmente significa que esperem um pouco antes de mudar de estado, do da terra para aquele seu próprio. Você poderia colocar desta forma, sim. Mas embora os espíritos frequentemente conversem com vocês da terra sobre ir e vir, isto é assim por causa de nossas limitações. Vemos que é necessário usar a linguagem da Terra quando falamos para os habitantes da Terra e aquela linguagem contém seu conhecimento tridimensional. No caso de seus amigos, como você acaba de escrever, eu preferi dizer que eles ficam um pouquinho mais enquanto vão revisualizando o ambiente deles. Vocês da Terra não são todos da esfera espiritual da Terra. São de diferentes esferas, algumas baixas, algumas mais elevadas. Alguns são capazes, às vezes, de elevar-se às condições de esfera muito elevadas. Quando chegamos a entrar em comunhão com estes, não achamos necessário mudar nosso estado através da diminuição de nossas vibrações. É necessário somente que nos envolvamos num ambiente temporal para alcançar o dele que, elevado em estado espiritual, é ainda o habitante da Terra. Por este processo de cultura, entretanto, lideramos aquelas pessoas para frente, até que toda a multidão estivesse integrada para o povo da clareira. Aqui estava organizado em comunidades. E mais adiante, o assentamento espalhou-se pela floresta e sobre as planícies e pelas colinas. Nós delegamos James e Hubbard para governá-las e ensiná-los, e disto tenho mais o que lhe contar mais adiante. Ampliando e construindo. Terça, 14 de dezembro de 1920. Agora o povo da clareira havia crescido até se estabelecerem bastante além do limite anterior. Mas nós ainda os nomearemos da mesma forma, já que a clareira era o seu centro e era aqui o lugar onde seus governadores tinham suas casas de residência. Esses eram James no comando e auxiliar dele, o jovem Hubbard, que agia como delegado de sua autoridade quando James estava ausente. Ele também era o porta-voz de James para aqueles a quem servia de mensageiro. Ladena sempre tinha obrigações nos arredores. Ela gastava bastante tempo na clareira com Merivin. E em tais ocasiões encontrava a oportunidade de servir, mas agora aquela colônia tinha se tornado tão grande que o equipamento não era mais suficiente como até então. Decidiram uma reconstrução para proverem a atual necessidade, e sobre isso posso lhe contar. Primeiramente deram atenção à sua casa da associação. Esta seria agora um colégio onde os que chegassem naquele lugar receberiam instrução, pois esta colônia tinha agora se tornado em estado a primeira da esfera 4.
E seria por aqui que as pessoas deveriam normalmente passar para seguir e parecer assim. Por isso escolheram a casa da associação e erigiram vários edifícios que seriam usados para o treinamento das pessoas em diversos assuntos, nos quais encontrasse necessidade para seu aperfeiçoamento. Pergunta: que departamento eram esses, por favor? Resposta: um era para condicionar os recém-chegados para a atmosfera mais avançada e refinando daquele distrito. Isto era necessário para que não sentisse nenhum desconforto que os distraísse de seus estudos. Este era um amplo local sem edifício central, mas pequenos arvoredos e recantos. E alguns pequenos lugares de habitação, onde eles poderiam descansar e ter lazer e meditar, ou conversar como gostassem. James e outros socorristas ficavam entre eles, mas não muito frequentemente. Ali conversavam com qualquer um com quem tivesse a chance de encontrar, mas para treinamento não havia nenhum. As pessoas descansavam e faziam o que lhes aprovesse. Outro departamento foi projetado para ensinar a linguagem. Não encontro palavra adequada para expressar o significado em seu vocabulário, meu filho. Não gosto muito de telepatia. E discurso não é o que me serviria. Vou rodear o assunto, portanto, para expressar a você o que quero dizer. Nós falamos uns com os outros de mais de uma maneira aqui. Falamos por palavra pela boca nas esferas inferiores. Isto é, como lhe descrevo isto em sua forma exterior. De qualquer forma, essas palavras são vibrações, como são as suas, e portanto o termo servirá. Então falamos por quadros apresentados. Um quadro mental é projetado de um século para o outro, próximo ou distante. Essas projeções podem ser vistas às vezes como uma espada de luz arremessada dos lábios e olhos para a atmosfera em torno, onde perde a visibilidade. Quando alcança seu destino, o quadro é apresentado diante da mente do receptor, e de acordo com o caráter da mensagem, é invisível para um companheiro próximo, ou ele é sensível à sua chegada pelo ambiente luminescente sobre a pessoa a quem a mensagem foi enviada. Então falamos também diretamente, espírito a espírito, mas isso é usado entre os mais desenvolvidos e raramente nas esferas inferiores. Aqui estão 3 formas distintas, cada um em seu método operativo. Não há também outros, e também há formas pelas quais estas podem ser compostas. Desta forma, deixe-me explicar-lhe. Rabid estava na esfera 2, e eu na esfera 7, e eu quero mandar a ele uma mensagem. Ele estando condicionado para aquela esfera inferior daquela hora. Seu ser íntimo estaria latente para que, portanto, não errasse no exato significado, ou projetaria a mensagem para ele e também projetaria uma forma pictórica. E ele verificaria uma pela outra, e nenhum erro aconteceria. Outro departamento era o da ciência das esferas. Aqui era ensinado com precisão o que atingiram na áspera caminhada em seu progresso através das esferas abaixo. A especial constituição de cada esfera era explicada a eles, e também o significado das experiências pelas quais passaram em seu caminho. Feito isto, a esfera era aplicada em todas as suas partes, e os poderes inerentes em seu atual estado espiritual eram explicados também. Você está imaginando essa esfera assim que é mostrada aqui? Não, meu filho. Dela, só daqui por diante, os reinos à frente da quarta eram apenas vistos brevemente, mas nada que isso. Nada mais que isso. Outros departamentos eram os da música pura e ciência criadora e o que você intitularia de economia social. Mas estes eram meramente elementares. Era aqui que eles começavam a entender o que estava adiante deles, nesta forma de ensinar. Eles não eram iniciados nas suas dinâmicas porque não eram competentes para entendê-las em seu atual estágio de progresso, mas agora devo focar meu ponto de vista para a clareira em si. Ela foi tratada depois do estabelecimento das escolas e de seu funcionamento pleno. A última foi para os que chegam nesta região e que estão um tanto fracos e precisam ser tratados. Era uma espécie de enfermaria, foi construída bem além do local de descanso do qual lhe falei antes. Era nos limites daquele estado em direção à esfera 3. Era aqui a enfermaria, onde se fortaleciam e passavam para os locais de descanso. Então veio a clareira.
era necessário que fosse ampliada, pois ali reuniam-se os mais avançados de outras partes. Estes eram selecionados pelos seus companheiros estudantes, os que realmente os honravam desta forma, por causa de sua diligência em aprender e de sua conduta amistosa. Este método foi adotado a princípio pelos próprios eleitos para treinamento nas virtudes do amor e humildade. Com eles veio o vereador e o bispo. James e Rabid estavam lá também. Quando estavam todos reunidos e entraram em comunhão de propósito, então dirigiram juntos seus poderes sobre a parte da fronteira que era à esquerda da casa de James. Lentamente eles conduziram sua corrente de poder fluindo ao longo da fila das árvores e cabanas e foram em torno dos 3 lados, no espaço aberto. Quando terminaram com muitas pausas, já que não era feita em apenas uma operação, a clareira estava ampliada em suas fronteiras, de forma a ter 3 vezes mais área do que antes. Esse recanto foi coberto com grama e então uma colunata foi feita em cada lado, em ângulo reto em relação à casa. Na outra extremidade da clareira, em frente à casa, havia um arco erigido em proporções nobres e 2 torres, uma em cada lado dele. Além deste arco, foi construída uma ampla estrada a partir do vão. Ela descia desde o arco e, através do parque, se estendia amplo para bem longe, até que se encontrasse nos locais onde estavam instalados os departamentos de treinamento dos quais lhe falei. Os trabalhadores estavam verdadeiramente deliciados com o sucesso de sua labuta e, parando com suas atividades, aproximaram-se para examinar seu trabalho. Quando se reuniram novamente, o bispo falou-lhe desta forma: Bom povo, tenho em minha mente, e está na mente de meu irmão, nosso vereador, que agora nós temos mais uma obrigação a cumprir antes de irmos cada um para seu próprio destino especial, para continuarmos lá nosso treinamento. A casa de nosso jovem líder, James, está ainda da forma que era antes, quando esta comunidade não era tão numerosa. Não é um aumento de serviço, tratarmos do acúmulo maior de forças centralizadoras sobre elas, vinda das várias partes da colônia, de forma que ela está agora. Deixe-nos, portanto, com sua licença, Senhor, que nos reunamos mais uma vez e construiremos para o Senhor uma casa para residir, quando estiver aqui neste lugar, de tal forma que será digna das obrigações mais ampliadas que agora o Senhor tem de sustentar. E isto, James respondeu: agrada-me muito, meus bons amigos, que tenham em mente fazer isso. Vocês construirão esta nova casa da forma que permitam seus poderes para tanto. E para aquilo que não tiveram forças, faremos uma petição aos das esferas superiores, que observam o seu progresso. Eles designarão e terminarão dando o desfecho ao seu trabalho com o deles. Agradeço a lealdade de vocês até aqui, pelo seu bom trabalho. Sua atual fase de evolução será, portanto, coroada com a construção de nossa casa. Quarta, 15 de dezembro de 1920. A construção da casa de James seguiu-se desta forma. Buscamos um direcionamento de procedimento junto aos que tinham o conhecimento deste assunto e das esferas mais elevadas. Veio uma delegação de 5 arquitetos e mestres de obras. 2 deles eram da esfera 8, eram os projetistas do edifício. 2 eram da esfera 5, tinham um conhecimento profundo das substâncias básicas da esfera 4, já que se mantinha em contato constante com a ciência deste reino. Eles estavam, portanto, capacitados para liderar a construção da casa. O outro era um residente habitual da esfera 4, mas residente por sua própria escolha, já que por merecimento verdadeiramente era mais elevado. Ele permaneceu aqui pelo propósito de ficar cuidando de assuntos como esse, que se apresentaram de vez em quando. A razão desta combinação era que os arquitetos, sendo de esfera superior, fariam um projeto mais sublimado do que faria algum habitante da região onde a casa seria construída. Os artífices desejariam, com seus artesãos, igualar o desenho, não abrangeria o total, não, mas concluiriam a estrutura como pudesse, por causa dos elementos da esfera acima da esfera 4, que usariam entremeadas nela, levando os observadores a perceber que, intrinsecamente, havia um ingrediente místico. Assim eles seriam levados a desejarem isto também. É um dos usos de nossa residência que colocamos, quando a ocasião aparece. Suas lições visíveis ao povo
de qualidades invisíveis que esperam por se desdobrar conforme progridam de uma altitude para outra, de grau mais elevado. O quinto trabalhador seria o que acompanhar a construção do prédio a cada estágio das operações para verificar que nada exceda a competência nem dos trabalhadores nem da maleabilidade dos materiais daquela região, que seriam usados na estrutura. Primeiro veio a planta da casa, não é como as que vocês usam na terra, meu filho. Para mostrar-lhe como fazer meu trabalho por aqui, vou narrar-lhe os procedimentos de certa forma detalhados. Quando a velha casa foi desintegrada e o espaço limpo, o quinteto veio até a clareira e chamamos os trabalhadores também. Eles alinharam as duas colunatas e a frente do arco. Os 5 ficaram no platô, agora mais espaçoso, onde tinha estado a casa do jovem governador. Pergunta: ele estava lá e Rabdi? Resposta: esteja certo disso, sim, todos nós viemos para este lindo trabalho. Ficamos sobre a plataforma com os trabalhadores. Então iniciaram seu trabalho com a correta seriedade. Logo no meio da clareira, vimos a grama tomando um aspecto luminoso, num espaço de umas 12 jardas por 3. Então o retângulo projetou de si seus quadrados, 3 em cada lado. Desta forma era a planta básica da casa a ser construída. Lentamente as paredes subiram e os arcos tomaram forma desde a base até em cima. Era uma realização muito lenta, porque subia polegada por polegada. Completa em todos os detalhes de ornamentação e estrutura, tanto internos quanto exteriores. Então finalmente ficou pronta. Fomos todos até lá, inspecionando, e podíamos ver tudo. E cada linha dela estava banhada por uma luz cintilante que a fazia translúcida. Desta forma, os compartimentos interiores ficavam aparentes para nós, como já estavam as partes de fora. O trabalho de construção não foi retomado por um tempo, mas os trabalhadores gastaram sua folga discutindo o modelo ponto por ponto e como fariam no tratar de variadas partes, ou se este pilar ou arco ou escadaria poderiam ser feitos neste modelo com o material que tinham à mão. Então, eles, grupo após grupo, retornariam ao modelo e encontrariam outros artifícios ali para o que determinava aquele propósito. Retomariam a discussão novamente. A ajuda poderia ser pedida ou dada mutuamente. Assim tudo continuava e havia um grande prazer em todos. E para nós também, que observávamos seu comportamento alegre e semblantes brilhantes. A maioria deles era, meu filho, os que trouxeram para cá vindos do Porto Pedregoso. Você poderá imaginar nossos corações, nós que cuidamos destas pobres crianças da terra em sua fraqueza, agora estavam fortes e bonitos e cheios de propósitos corretos. Era uma coisa abençoada de se ver. Bem, a casa foi começada e terminada, peça por peça. Eles a levantavam até certo ponto, paravam e encostavam o projeto, comparando detalhes com os detalhes mostrados. Aqui havia uma pilastra levantada uns 2 pés da base, mas os 2 lados não estavam bem na projeção reta, ou a coloração talvez estivesse ligeiramente alterada. Então começavam tudo de novo, até que tudo estivesse perfeito. Então procediam à construção da próxima polegada. Mas estavam muito cuidadosos, na verdade, para que tudo fosse tão bem feito quanto eles fossem capazes de fazer, pois esta seria a casa de James, seu jovem e gracioso governador, e seu amor por ela era grande e sincero. A casa estava completada em sua estrutura. Vou descrevê-la a você. Nós nos aproximamos dela, vindo do parque além da clareira. Na frente está uma linda arcada arredondada com uma cornija em cima, como um lábio de uma criança, de tão leve e suave que era. Em cada lado, com uma parede conectando, havia uma torre com compartimentos para os que esperavam os visitantes vindo de terras distantes e também por mensagens dos estabelecimentos espalhados aqui e ali. Passamos pela arcada e entramos na clareira. Ela é coberta de grama, e de cada lado há uma colunata onde, em torno de seus pilares, vemos arbustos e flores.
E além deles, a região arborizada, com caminhos e avenidas. Havia paz em todos os lugares, na clareira e fora dela também. Diante de nós, na extremidade mais afastada, subia um aclive que vinha continuamente, que tinha continuidade numa escadaria de alabastro. Ela passava quase que por toda a extensão da clareira, e além da balaustrada, em cada ponta uma pérgola com uma fonte de águas diante dela, e flores em canteiros, e subindo em trepadeiras. A fachada é uma série de 9 arcos que partem do chão até 2/3 da altura total. Os 2 maiores arcos destes estão cada um do lado do arco central, que está comprimido numa forma ogival. Acima desta arcada há 7 arcos menores, e a cornija formando curva sobre o todo, determinando sua silhueta. Esta silhueta é interrompida por outros arcos e domos que se elevam atrás deles. Dos compartimentos centrais, isto é uma elevação lateral da casa que se alonga para trás, partindo da clareira. Nas 2 longas laterais projetam-se 3 torres em cada, mas elas não são vistas da clareira, exceto seus topos, pois projetam-se além da largura da clareira e são escondidos pelas árvores. Mas seus topos são vistos e são circulares. Estas 6 torres tomaram muito dos esforços dos trabalhadores, já que as curvas não são comuns e difíceis de serem executadas, pelo fato de que, apesar de saírem quadradas de suas bases, terminam circulares, mas era muito bela de se ver o plano que se estendia dos 2 lados da casa. Dentro dela havia um amplo hall central de encontros, e este era quadrado. Saindo dele havia corredores, e diante dele havia um espelho d'água como vestíbulo. Pergunta: qual era o propósito destas torres, Arnel? Era para o uso dos visitantes. As da esquerda eram para os visitantes das esferas mais altas, e as da direita para as pessoas da esfera 4 e 3. E a outra para os que chegavam aqui vindos da terra na hora do sono. Elas foram construídas com um desenho certo e com material especial. Eram sempre servidos por um grupo cuja obrigação era permitir que estes visitantes se condicionassem ao ambiente daquela clareira. Chame-as de câmaras de vestir, meu filho. Isto descreverá bem seu uso e propósito. Você escutou falar sobre roupagem de casamento, e aquele que não a tinha na parábola. Retomo-a. Estas torres tinham o propósito de assegurar que este incidente não aconteceria na clareira. Não aconteça na clareira. Pergunta: isto seria possível? Resposta: com certeza, meu filho. Soube que muitos teimosos e temerários se intrometem nas regiões onde não estão corretamente sintonizados. O livre-arbítrio aqui é como entre vocês, e é sempre usado livremente. Alguns têm força para suplantar a sua sabedoria. Bem, eles encontram sabedoria para se retirarem para a sua própria atmosfera. Alguns aprendem sua lição desta forma, e os que não a fariam de outro jeito. Mas sempre são exceções, e eles não vêm frequentemente para um local tão avançado como é a esfera 4, e ainda numa parte tão avançada como a clareira. Pergunta: seria possível para essas de esfera bem inferior, quero dizer, os espíritos malignos, forçarem seu caminho numa esfera mais elevada e prejudicarem seus habitantes? Resposta: eu hesitei um pouquinho, meu filho. Na teoria eu não vejo por que não fariam, exceto que o prejuízo que seriam capazes de trazer não seria nem permanente nem sério. Se tal contratempo acontecesse de fato, o resultado aos habitantes não seria tanto de injúria, mas de tensão. Seria ocasionado por 2 fatores, isto é, o testemunhar da agonia dos invasores quando a loucura de sua fuga passasse com o tempo, e o que aconteceria rapidamente, também pela razão da proximidade do elemento inferior a estas vibrações, sem amor que colidiria com as suas durante o curto espaço de tempo em que os invasores pudessem sustentar seu intento.
Isto em teoria. Na prática, nunca soube de uma intrusão da parte de um grupo de necessitados. Pergunta: não há tradição em tais ataques? Resposta: parece, meu filho, que você tem em mente a tradição terrena de guerra no céu. Mude esta palavra céu para esferas, e estas em esferas mais baixas, e eis aí. Eu já havia dito sobre esta guerra, que é apenas uma de muitas que têm acontecido, à medida que estas eras vêm passando. Mas isso são altas políticas, e não da clareira de casa e da casa daquele santo jovem nobre que os liderava. Quando tudo estava terminado, os trabalhadores descansaram, olhando para sua obra com muito prazer e bastante orgulho. Começaram a ver que seu extenuante esforço para progredir em merecimentos espirituais não era sem benefício prático prático também. Seus talentos poderiam ser colocados em uso de tal forma que se tornariam visíveis em algum trabalho permanente para a comunidade, como no caso da casa de James. Mas enquanto descansava, outros se ocupavam com a obra. Conforme as pessoas andavam na clareira agora, e de novo viam uma forma semi-visível passando através dos arcos, ou permanecendo sobre o telhado ou sobre o platô. Então sumia das vistas ou entrava na casa, sumindo assim das vistas deles. Eram trabalhadores das altas esferas. Eles vinham para consolidar a construção ou para introduzir em sua estrutura algo de seu próprio ambiente, desta forma elevar suas influências tão alto quanto fosse possível fazer a respeito de uma casa, mesmo que localizada na esfera 4, e também criada por aqueles que eram cidadãos dali. Quando eles terminaram seu trabalho, toda a estrutura tornara-se aumentada em sua beleza, mas ninguém poderia dizer em que particular ela tinha agora o que antes lhe faltava. Apesar disso, de alguma forma indefinida, todos estavam conscientes de uma sensação mais refinada, tanto em cor como traço, também de maneira suave. Ela tinha uma aparência de estar dotada da faculdade de sensação, mas não num grau pronunciado como nas regiões mais avançadas. Uma coisa devo lhe dizer aqui, antes de continuar com minha narrativa, é concernente à maquete que estava no meio da clareira. Ela não foi desmaterializada quando a casa acabou. Não servia mais em seu uso primordial, mas foi deixada ali para ser um toque na área grande do gramado verde, onde estava colocada. Como foi feita por aqueles nossos arquitetos bons ajudantes, foi cuidadosamente pintada com a casa séria, como a casa seria. Eles cuidaram dela da forma que ela não podia ser, ou seja, uma réplica do prédio maior. Seria deixar com que um derrotasse o outro em interesse e graça artística. Portanto, reduziram sua coloração até que foi deixada com uma aparência de alguma substância entre pedra de alabastro e marfim esmaecido, com os topos das torres tingidos de um leve dourado, e da mesma forma as curvas dos arcos. Assim, o modelo tornou-se para eles uma capela e um indicador em um só. Ela estava ligada à casa por certo sistema vibratório mutuamente sensível. Se algum visitante viesse por aquele caminho, ou se qualquer um dos que tivesse trabalhos normais estivesse naquelas paragens, esses saberiam o que estava acontecendo ali dentro da casa. Os atendentes da clareira poderiam olhar naquela capela e poderiam saber tudo o que queria saber. Isto evitava que muito trabalho fosse desperdiçado. Muito tempo e trabalho fosse desperdiçado, já que a casa era muito ampla e tinha muitos departamentos nela. E também, além do jardim e dos corredores, aqui na capela poderiam ser lidos, sumarizados em epitimon todos os assuntos em pauta, a qualquer momento em que toda a casa ia em torno dela. E era uma capela porque sempre que as pessoas sentissem a necessidade de alguma força extra para cumprir suas tarefas, a qualquer hora poderiam ir até ali, repousando na clareira ou estando próximo ao modelo, cairiam em meditação. Então seriam atendidos com os grandes poderes da casa em si, ou de sua comunhão com seu governador e seus ajudantes. Desta forma, a ajuda era dada sem que invadissem o templo de seus líderes. Eles iam para a clareira com o seu povo vai à igreja, como o seu povo vai à igreja, pelo silêncio e aspirações. E para eles ali ela
era seu altar de oferenda e de alívio. Agora, quando a casa estava quase completa, tivemos uma assembleia de inauguração. Uma nova era estava se abrindo e era necessário que tudo, lugar e pessoas fosse ajustado à próxima nova perspectiva. O interior do grande hall estava cheio de pessoas, Num lugar elevado, numa extremidade estava James. Então veio em direção um homem de aspecto muito bonito, usava uma longa roupagem branca e sobre ela um manto azul profundo e dourado. Sob seus quadris havia um cinturão largo vermelho, debruado em branco. Sua face brilhava de tal forma que parecia haver em seu semblante e sob seu cabelo um ralo dourado de uma garoa, quase invisível de alguma esfera distante, ali de cima. Acima dali. Ele disse: vim até vocês que são chamados o povo da clareira para transmitir as palavras de cumprimentos dos que, invisíveis a vocês, observam de lá, daqueles céus, o seu progresso neste, onde estão cumprindo seu caminho. Vim a vocês como delegado daquele que desceu da esfera crística até a minha, para que eu lhe entregasse esta mensagem, e é esta. O Cristo, nosso líder, não está desatento em relação a vocês e o que tem feito até aqui. Como ele foi retirado da terra violentamente por seus contemporâneos, também vocês foram. Lembrem-se disso, porque nisto vocês são companheiros dele. Ele sabe de suas discussões quando pensamentos malignos eram sugeridos a vocês, e destes pensamentos vocês se afastaram, virando seus rostos e olhando em direção aos céus, com tristeza e corações ansiosos. Assim ele fez. E aqui novamente estão vocês e ele relacionados. O brilho que atingiram aqui neste ponto mais alto da esfera 4, nele, ele se abrigou quando ascendia das oliveiras em direção à casa do Pai naquela época. Esta radiação vocês atingiram e ela tem brilhado sobre vocês e sobre suas moradias, condensada por atração, estando vocês mesmos sempre brilhando. Agora caminhem em frente, bons filhos da clareira e do Cristo, já que ele os espera lá, onde podem vê-lo na majestade de sua santidade e na simplicidade de seu amor. E agora deixo a vocês como líder aquele a quem vieram a amar pela sabedoria e pela bondade que são dele. Enquanto esta casa estava sendo construída, ele adentrou em uma esfera mais adiantada daquela em que ele estava quando se encontrou lá na escuridão, para os liderar até aqui. Ele os seguirá bem, e muitos serviços prestarão aos seus companheiros que têm muita necessidade de ajuda, como ele lhe mostrara. Que Deus e o Cristo de Deus guiem-nos sempre, bom povo da clareira. Elevem agora seus corações num cântico de alegria e deem ao seu jovem Senhor suas bênçãos. E assim realmente fizeram. Sim, meu filho, ardentemente, pois eles amavam o nobre líder com um amor incalculável. E então ele falou a eles, ele estava mais solene do que já havia visto até então. Também a dignidade desempenhava ali seu papel, na sua pessoa e nos seus movimentos. Era inconsciente da parte dele, mas não podia ser de outra forma. Ele havia sido transferido para uma esfera superior. Isto não significa apenas um grau mais elevado de autoridade, mas também uma inerente acesso a poderes pessoais. Ele era simples e humilde, como sempre foi. Mas teve sua nobreza aumentada. Eles viram seu aspecto modificado. Estas pessoas entenderam, viram tudo. Isso fez com que o amor ficasse não menor, nem menos íntimo, mas sua reverência por ele aumentou um pouquinho mais. Ele disse: por todo o seu companheirismo, meus amigos, eu agradeço. Esta casa onde deverei estar quando residir entre vocês. Esta consoante com um sussurro de seu doce amor por mim. Bem, nós realizamos algo junto e faremos mais ainda, pois há os que esperam por nossa ajuda. Ajuda esta que ninguém pode fazer melhor que vocês. Isso me foi mostrado enquanto estive lá em cima, naquela esfera que agora é meu lar. Nosso Pai nos deu uma terra maravilhosa, para que nela construímos nossa colônia atual. Mas há os que vocês deixaram para trás, próximos à terra, porque não estavam prontos para a subida que completaram. Devemos ir em seu socorro e o que pudermos fazer em sua ajuda faremos. Então, virando para o anjo que atuara como seu responsável naquela ocasião, ele disse: e a ti, meu Senhor, damos todas as nossas bênçãos sem gratidão, e aos que trabalham contigo naquela esfera elevada por nós, enviamos através de tuas mãos os nossos cumprimentos. Por favor, Senhor, diz a eles que estamos indo pelo caminho, mas primeiramente retornaremos
nossas pegadas, pois há quem não conheça a estrada até aqui, e devemos mostrar-lhes, senão continuarão perdidos. Por isso, abençoa-nos, meu bom Senhor, e enviaremos com o Senhor nosso amor e gratidão com os seus companheiros em seu caminho. Então James ajoelhou-se diante do anjo, que colocou sua mão esquerda sobre sua cabeça inclinada, à direita. Ele estendeu as pessoas e abençoou-as, enquanto também elas inclinavam suas cabeças diante do brilho de sua pessoa, na plenitude de seus corações. Reverendo George Vale Owen, A Vida Além do Véu.